Bom dia a todos, live a live, conforme vocês perceberam, não consegui conectar a internet hoje, por isso nosso YouTube ainda não está funcionando, por isso vamos lá daquilo que nós temos, agradecer a Hashem, agradecer ao bom Deus que pelo menos temos um Instagram. Nós somos uma semana dedicada a perdão. E a grande pergunta, como podemos saber se fomos perdoados? Isso foi uma das nossas primeiras perguntas que decidimos que depois, durante o decorrer da semana, vamos tentar resolver a questão. Como podemos saber se fomos perdoados? No caso de ter feito algo errado contra o nosso semelhante, é fácil saber se fomos perdoados. Pedimos perdão e se nosso pedido de desculpa foi aceito, nós vamos logo decidir que o assunto está resolvido e encerrado. Pedimos perdão e recebemos um aviso que fomos perdoados, assunto encerrado. Mas, quando transgredimos a vontade de Deus e pedimos perdão, como podemos saber se realmente Deus nos perdoou? Realmente importante para nós saber, fomos perdoados ou não? Como que nós podemos saber se fomos perdoados ou não? A resposta é muito simples. Deus perdoa o arrependimento sincero. Se nosso arrependimento foi sincero, Deus com certeza perdoa. Mas isso não respondeu à pergunta inteira. Como podemos medir a nossa sinceridade? Cada um de nós acha que ele é sincero. Mas será que Deus nos considera sincero? Como que podemos realmente medir a nossa sinceridade? Uma maneira é, se a oportunidade de cometer o mesmo erro, nas mesmas condições, se apresentar, e essa vez a gente tinha a capacidade e a vontade de resistir à tentação de fazer o mesmo pecado, é um sinal certo de que o nosso arrependimento foi sincero, já que se repetiu o mesmo quadro, nas mesmas condições, a gente poderia pecar. E a gente não pecou, isso é um sinal que nosso arrependimento foi sincero. E se o nosso arrependimento foi sincero, com certeza que Deus o perdoa. Por quê? Deus perdoa arrependimento sincero. A sinceridade nossa podemos medir. E quando somos sinceros, Deus aceita. E assim, com certeza, somos perdoados. Mas para entender o assunto bem, vamos dedicar praticamente a nossa aula de hoje para ver um exemplo na Bíblia sobre arrependimento e a sinceridade do arrependimento. Uma drama fascinante se desenrola da Bíblia. Os irmãos de José vêm no Egito para comprar grãos e comida. E José, a quem eles não reconhecem, acusa seus irmãos de espionagem. Ele prende seus irmãos, insiste que Benjamim seja trazido para o Egito e por enquanto ele pega um dos irmãos chamado Simão e coloca na prisão como
uma garantia que realmente eles voltarão com aquele irmão mais jovem, Benjamim. Quando Benjamim é levado ao Egito, José coloca sua taça mágica na bolsa de Benjamim, acusa o Benjamim de roubá-lo e insiste que Benjamim permanece seu escravo no Egito. Finalmente José desaba e revela sua identidade a seus irmãos e a história tem um fim super feliz. Mas a história é confusa. Qual era a agenda de José? Finalmente seus irmãos veio para o Egito. Por que ele não poderia, logo quando ele reconhecer seus irmãos, falar: olha, minha gente, tanto tempo que estou esperando para vocês. Meus queridos irmãos, se estou aqui, deveria abraçar seus irmãos e terminar a história. Por que José elaborou esse plano tão detalhado, com os mínimos detalhes, que incluía enquadrar seu irmão mais novo? Aquele irmão que ele tanto amava, precisava enquadrar nessa história, tornar-lhe ladrão. E interessante que depois de todas essas reviravoltas, qual que foi que levou José a desistir do jogo e gritar: eu sou José? Como que esse jogo terminou? Como que era a conclusão do plano que finalmente permitiu a José falar aquelas palavras: eu sou José? Existem várias explicações sobre o assunto, mas nós vamos seguir uma explicação do conhecido Abarbanel. E conforme nosso costume aqui no Brasil, quando mencionamos Abarbanel, falamos que ele é tataravô do conhecido Silvio Santos, que tem o mesmo nome da família, Abarbanel. Mas de qualquer maneira, eles nos oferecem uma visão muito poderosa. E é uma mensagem para levar para casa. Baseado sobre as leis do arrependimento. Diz Maimônides: da onde que podemos averiguar a sinceridade do nosso arrependimento é quando a pessoa é colocada na mesma circunstância que o levou a pecar inicialmente. E desta vez, ele não se entrega à tentação. Em suas palavras, se ele pecou anteriormente, por exemplo, como uma mulher, então se viu isolado, e depois sim está isolado com ela de novo, e ele ainda a ama, e sua força está com ele como na juventude. E, no entanto, ele se abstém de pecar. Este é um completo arrependimento. Ou seja, o Maimônides nos dá um exemplo que veio mais uma vez uma oportunidade para a pessoa nas mesmas condições. Poderia pecar de novo, mas essa vez ele não pecou. Por que ele não pecou essa vez? Porque ele está arrependido. Isso é arrependimento com sinceridade. Com isso, vamos entender a história de José. Os irmãos pecaram quando venderam seu próprio irmão como escravo. Para realmente tornar seu arrependimento algo sincero, eles precisavam passar uma situação igual. E essa vez provar a sua sinceridade e o arrependimento. Por isso o José, para ajudá-los, inventou o cenário perfeito que imitava o clima 22 anos antes. E como que ele montou o esquema? O esquema funciona o seguinte: os filhos da Leia ficaram ofendidos, porque Raquel, mãe de José, era a esposa mais amada de Jacob, e a mãe deles, a Leia, foi colocada em segundo lugar. E, por extensão, detestavam José, que era o filho de Raquel. Assim, José repetiu a história de novo.
Benjamim vai ser quem vai provar que essa história teve um término feliz. Não vai acontecer mais uma vez. Pegou justo seu irmão Benjamim, que também é mais um filho de Raquel, deixando os outros irmãos do outro lado. Os irmãos tinham ciúmes que José era o filho mais amado de Jacob. Benjamim também era o filho mais amado, que nem diz o versículo, que a alma do Jacob estava ligada com a alma do José. José entrou em seu caminho através de seus sonhos e deu um feedback negativo sobre eles para seu pai. Benjamim foi agora acusado de roubar a taça de José, e por causa dele todos os irmãos tiveram que voltar ao Egito e confrontar o difícil governante José, que já estava no caso deles há algum tempo. Mais importante ainda, como consequência do suposto roubo de Benjamim, José se ofereceu para simplesmente tomar Benjamim como escravo e deixar os irmãos ir todos em paz. Vocês todos podem voltar, só deixam Benjamim comigo. Este foi o teste final. Eles assistiram essa cena não pela primeira vez. Primeira vez, venderam o irmão e voltaram para casa e compartilharam a história inventada. Será que agora vão poder inventar mais uma vez a história? Poderia voltar e inventar uma história. Aconteceu algum acidente com Benjamim. A história voltou. 22 anos. Ali estava mais uma vez uma oportunidade dos irmãos de se livrar do único filho remanescente do Raquel. José foi, agora Benjamim. Uau, poderia pensar, ótimo, vamos se desfazer dele. E depois voltaremos para Jacob e contar mais uma vez a história. Poderiam facilmente contar e inventar uma história para Jacob, se livrar do Benjamim e todos poderiam voltar para casa. José realmente testou seus irmãos, colocando-os na mesma posição que eles eram 22 anos antes. Mas dessa vez, eles fizeram uma transformação completa de 180 graus. Mesmo lugar, mesma situação, mesma agenda possível. Mas eles não iriam repetir de novo aquele erro. Eles estavam dispostos a lutar, implorar, insistir que Benjamim voltasse com eles. Nada iria atrapalhar seu amor fraternal e dedicação. Agora o assunto foi realmente resolvido. E foi exatamente isso que José estava esperando. Prova de que eles amavam seu irmão completamente. Estavam dispostos a colocar tudo em risco para eles, até a vida deles. Este era José, dando-lhes o dom do arrependimento. Uau, se a gente pensa como o assunto é profundo. José foi fazer todo aquele esquema, todo aquele drama, só para oferecer para eles o dom do arrependimento. Isto era José encerrando um capítulo da sua vida tão triste, mas com vitória. Mas dessa vez os irmãos acertaram e se deram bem. Vamos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes somos muito duros conosco mesmo devido aos erros que cometemos. Temos uma medida extra de culpa, chamada culpa judaica. Os judeus se culpam demais. Ao mesmo tempo, devemos olhar para os casos em que acertamos, as ocasiões em que conseguimos superar a tentação e a fraqueza humana.
apesar da repetição das circunstâncias iguais e do poderoso fascínio de falhar novamente. Mas superamos. Vamos dar um exemplo muito simples. Talvez algo na nossa casa ou no nosso trabalho não tenha saído do jeito que nós mandamos ou pedimos. A gente perde a calma e atacamos. A gente sai fora assim. Quantas vezes já falei para fazer de tal jeito e de propósito vão e me atrapalha totalmente. A gente perde a calma. Mas passa algum tempo e da próxima vez, e sempre há uma próxima vez, as coisas de novo deram errado. Mas essa vez conseguimos controlar nosso temperamento e seguramos a nossa língua. Naquele momento, crescemos. Nós arrependemos. Nós tornamos um pouco mais elevados. Isso é a verdadeira tshuva, verdadeiro arrependimento. A situação volta, a situação se repete, mas essa vez vencemos. Essa vez foi diferente. Por isso, respondemos à pergunta: como podemos saber se somos perdoados se nosso arrependimento foi sincero? Como que nós podemos saber se nosso arrependimento foi sincero? Não é difícil. As coisas se repetem. Se realmente ganhamos controle sobre a situação, e essa vez nós não falhamos, fomos sinceros. Se somos sinceros, arrependimento funciona. Deus aceita e nosso próximo aceita. Agora sobrou mais um assunto que ainda temos que resolver hoje. Como se perdoar? Às vezes a pessoa mais difícil de perdoar somos a nós mesmos. Temos uma consciência tão culpada que nós não podemos se libertar dela. Mas será que é certo carregar tal culpa para nossos erros? Será que é bom manter esse sentimento de culpa? E a resposta é que nem sempre. Depende. Se é um sentimento de culpa que motiva a crescer, então é positivo e deve ser aproveitado. Se, no entanto, o sentimento de culpa desmoraliza e deprime, então é negativo e deve ser descartado o mais rápido possível. Ou seja, sempre temos que olhar o resultado. Aquele sentimento de culpa, nos motiva a crescer? Ótimo. Mas se ele nos desmoraliza, devemos descartar isso o mais rápido possível. Mas de novo vem a pergunta: o que podemos fazer para livrar-se dos sentimentos de culpa debilitantes? Uma maneira é fazer uso de uma palavra popular, amanhã. Quando eu cheguei no Brasil, me demorou um pouco para entender o significado da palavra amanhã. Às vezes, banana, amanhã, se pagar banana, ou seja, amanhã é uma palavra não. Quando se fala amanhã, na realidade não é amanhã, é no agora. Quando o sentimento de depressão surge, mas depressão como resultado do sentimento de culpa, devemos nos livrar dele imediatamente, mas se não consegue, devemos adiar. Amanhã. Devemos falar para aquele sentimento: uau, olha o sentimento de culpa. Você é muito importante, mas eu estou ocupado agora. Volte amanhã. Você pode falar mais ainda: volte amanhã num determinado horário. E vamos tomar um café junto. E depois eu vou poder ouvir tudo que você tem que dizer. Mas não agora. Mas é garantido que o pensamento negativo provavelmente
não apareceu no tempo combinado. Ele está querendo te pegar desprevenido. Muitos tendem a associar a religião com sentimentos de culpa e tristeza. Muitas pessoas que não conhecem a religião vão dizer: a religião sempre são gente triste, com sentimento de culpa, que acha que eles pecaram muito. Não é nada mais longe do que a verdade. A alegria é um dos valores mais importantes do judaísmo. A única maneira de superar os desafios da vida é através da agilidade. E a agilidade vai junto com a alegria. O pior inimigo que alguém pode ter é a tristeza mal colocada. Mas, para realmente se livrar desses sentimentos de culpa que nos deprimem, continuação do raciocínio, se Deus quiser, amanhã. Mas dessa vez é amanhã no sentido positivo. Desejo para todos um dia com muito sucesso e o bom Deus nos acompanha com alegria, nos abençoe com alegria o dia inteiro e jamais vamos cair numa depressão por causa de culpa de falhas. Vamos resolver o assunto. Como? Amanhã mesmo. Bom dia para todos.